mais louco do mundo, dá atenção a quem não presta, sorri pra quem a maioria detesta, perdoa quando nada mais resta. O amor mais louco do mundo diz sim quando devia dizer não, e ao invés de fugir, estende a mão. Esse amor me faz novo de novo a cada manhã, onde se morre pra nascer. Amor louco é o amor, desfaz a dor, transformando tudo. Amor, não há outro com amor mais louco do mundo. O amor mais louco do mundo diz sim quando devia dizer não, e ao invés de fugir, estende a mão. Esse amor me faz novo de novo a cada manhã, onde se morre pra nascer. Amor novo é o amor, desfaz a dor, transformando tudo. Amor, não há outro com amor mais louco do mundo, que abraça quem não merece, quem sente nunca se esquece, espera quem não quer voltar, que escuta quem já se calou e luta por quem se cansou, que faz de tudo por você. Amor louco é o amor, desfaz a dor, transformando tudo. Amor, não há outro com amor, que mais louco do mundo. Amor louco é o amor, desfaz a dor, transformando tudo. Amor, não há outro com amor mais louco do mundo. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, oh,
Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Queria que você fechasse seus olhos e dissesse para Ele: és o leão, és o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Diga: Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele virá, Ele virá, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele virá, Ele virá, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Amém. Nós esse mês estamos tratando um tema que é metanoia. Metanoia é a transformação da nossa mente, transformação do nosso jeito de pensar, e não só pensar, mas uma transformação que vai nos levar a agir de uma maneira totalmente diferente. E muitos de nós estamos enfrentando um tempo de trevas, mas a luz de Deus há de brilhar essa noite. Amém? Quantos concordam que a luz de Deus vai brilhar essa noite? Aleluia. Semana passada nós tratamos um pouco sobre a questão operante de 3 culturas que existe no nosso mundo hoje, que é a cultura do pecado, existe a cultura religiosa e a cultura do reino. A cultura do reino é aquilo que Jesus veio fazer e transmitir a nós quando Ele esteve nessa terra. Quando Jesus veio à terra, existia uma cultura naquele tempo. A cultura religiosa eram os cabeças daquela época, chamados de fariseus, saduceus. Os caras tinham uma cultura chamada religião. A cultura, a palavra cultura, ela vem do latim, que quer dizer cultivar. Como é que nasce uma cultura? A cultura nasce cultivando uma ideia. Depois essa ideia se torna um hábito. E depois esse hábito se torna uma cultura. Então nem toda cultura é algo certo. A gente pode lançar uma ideia mentirosa, essa ideia mentirosa se tornar um hábito mentiroso, e esse hábito mentiroso se tornar uma cultura mentirosa. Tá dando para entender? Pelo silêncio. E existia uma cultura mentirosa no tempo de Jesus. Aquilo que os fariseus viviam não era o que Jesus queria. Então, todas as vezes que Jesus tentava explicar aquilo que era a cultura do reino, havia um choque com os fariseus. Sempre. Sempre que Jesus queria falar algo para mudar o pensamento das pessoas, havia uma briga. Os fariseus brigavam com Jesus. Então eu quero fazer uma comparação hoje com você, uma brincadeira entre a diferença da cultura religiosa e a cultura que Jesus veio estabelecer. Eu não sei você, mas eu quero ser parecido com Jesus.
Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela assim: e você? Quer ser parecido com quem? Então eu queria que você abrisse, você já abriu a sua Bíblia em Mateus 9. E nós vamos caminhando no livro de Mateus e vendo alguns choques entre Jesus e os fariseus. Nós vamos ver a diferença entre um e outro. Quem achou Mateus 9, diga amém. Então acompanha a leitura comigo. 9:1. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Ali alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tem poder para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pega a sua cama e vá para casa. Escuta só, Jesus veio estabelecer um princípio nesse texto dizendo: eu posso perdoar pecados. A religião, ela numera o pecado que pode ser perdoado e o pecado que não pode ser perdoado. E Jesus veio dizer: olha, eu tenho poder para perdoar pecados. Deixa eu te dizer uma coisa e deixar bem claro para você. A cultura religiosa, ela diz para você: olha, o pecado da prostituição não tem perdão, o pecado da traição não tem perdão. Eu não sei qual é o pecado que você... Ninguém aqui comete pecado, amém? Mas aí fora existe uma galera com um peso dentro do coração dizendo: olha, o que eu fiz não tem perdão. Existe uma galera que anda por aí, que não é você, glória a Deus por isso, que anda com o coração pesado dizendo: nossa, o que eu fiz não tem perdão. Não tem perdão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus veio e morreu na cruz por você, porque Ele tem perdão para a sua vida. Deus, Jesus, na cultura do reino diz: não importa o que você tenha feito, mas se haver um arrependimento hoje, haverá perdão para a sua vida. Deixa eu te dizer, jovem, você pode ter matado alguém, você pode ter esquartejado alguém. Parece um absurdo? Parece, mas mesmo assim, se houver arrependimento, há perdão de Deus para você aqui hoje. Não carregue peso no seu coração. O que a religião coloca sobre o nosso coração em relação ao pecado é peso, é angústia. Mas Jesus traz libertação e perdão para a sua vida. Por isso, eu não sei como está o seu coração hoje, mas eu sei que aquele que perdoa pecados está aqui, pronto para perdoar você. Por isso, deixe Jesus tirar o peso do seu coração hoje. Ele diz: tomai o meu fardo, é leve. Deixe Ele trazer perdão para você hoje. Só que, irmãos, o complicado não é pedir perdão para Jesus, é você se perdoar. Porque o inimigo e a religião é suja. Ela coloca peso na sua mente dizendo: olha, você não tem perdão. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que existe perdão de Jesus para você aqui. Quantos creem nessa palavra? Amém. Vamos ver mais um choque. Mateus 9, 10. Vocês vão ler bastante a Bíblia hoje. Glória a Deus. Quantos são apaixonados pela palavra de Deus? Aleluia. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e se assentaram à mesa de Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os
doentes. Preste atenção aqui em mim. Outra diferença entre a cultura religiosa e a cultura do reino é fazer distinção de pessoas. Esse é pecador. Todo pessoal que está do lado de cá é pecador, amém? E todo esse pessoal que está aqui é o pessoal santo, amém? Amém. E a religião fala, ó, você que é santo, não se misture com o pessoal que está em pecado. Você que está em pecado, você não pode se misturar com o povo que está aqui santo. Mas Jesus veio estabelecer uma cultura dizendo, olha, vocês que são santos, se relacione com aqueles que são pecadores. Por quê? Porque aquilo que está em você é maior do que aquilo que está neles. E vocês têm a capacidade de influenciar as pessoas para perto de mim. Onde estão aqueles que vão influenciar uma geração? Onde estão aqueles que vão mudar essa geração? Por isso a cultura do reino diz, influencie. Mas infelizmente, na igreja da China, as pessoas que estão na igreja, elas são facilmente, Simone, influenciadas. Isso na China, não aqui. Mas aqueles que têm a cultura do reino muito bem estabelecida dentro da sua mente, entende, olha, eu não posso ser influenciado pelo pecado, eu sou aquele que influencia. Quantas pessoas são influenciadas por você para se achegar a Jesus? Ou você tem aquela mentalidade religiosa dizendo, olha, eu sou crente, Robson, aqui do culto sábado à noite. Agora segunda-feira no meu trabalho eu não misturo as coisas. Reino no culto sábado, domingo, mas no meu trabalho, não, isso aí eu não misturo, para não dar briga. Isso é mentalidade religiosa. Quem tem a mentalidade do reino influencia na igreja, no trabalho, onde estiver, ele influencia as pessoas. O evangelho não é algo que se vive dentro da igreja, é algo que se vive todos os dias, é algo que tem que transpirar dos seus poros, é algo que tem que sair da sua boca. O evangelho não se pratica, se vive. Onde Jesus estava, reino. As pessoas estavam ao redor dele, ele falava do reino. Jesus não perdia uma oportunidade. Por isso, irmãos, tem uma mentalidade do reino, influencia as pessoas. Não seja um religioso. Que as pessoas ao seu redor, elas possam contemplar Jesus em você. E todas as vezes que ela olhar para você, ela tem que dizer, nossa, eu quero ser igual a ela. Ela tem algo que eu não sei dizer o que é, mas ela tem algo diferente. Por isso aqueles que têm a cultura do reino muito bem estabelecida dentro da sua mente influenciam. Não são influenciadas. Profetize para a pessoa que está do seu lado que a partir de hoje você vai influenciar pessoas. Aleluia. Queria que você folhasse mais um pouco sua Bíblia e abrisse em Mateus 15. Tu és o rei. Mateus 15, do 1 ao 9, vamos ler. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus. Você pode notar que a briga sempre vai ter um fariseu e um escriba. E perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu, por que transgredi vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe, e assim invalidaste a palavra por causa da vossa tradição.
Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os escribas estão brigando com Jesus, porque assim como os discípulos, quando iam comer, não lavavam a mão. Os caras estavam arrumando picuinha para pegar Jesus. E Jesus fala: olha, vocês transgridem tantos mandamentos, vocês me honram, mas o seu coração está longe de mim. Ô irmãos, picuinha. A religião, ela arruma picuinha. Isso é do diabo. Não. Uma vez eu vim pregar de boné aqui. Eu vim de boné hoje, mas a mulher falou que não estava combinando com a roupa. Daí eu tirei o boné. Eu vim de boné e preguei. Tinha um irmãozinho sentado bem aqui na minha direita. Ele assistiu o culto, até participou do culto. Daí no final ele veio falar comigo: ô irmão, nossa irmão, tua palavra foi uma bênção, mas Deus não se alegra do gorro. Olha irmão, o cara botou pressão em mim. Olha irmão, eu conheci um pastor que pregou de gorro e morreu de câncer cerebral. O cara botou pressão em mim, irmãos. Eu falei: não irmão, vai na paz do Senhor, obrigado pelo conselho. E eu por dentro me roendo, né? Às vezes a gente põe umas picuinhas, a gente põe uns detalhes que não existem e que impedem as pessoas de adorarem ao Senhor de todo o seu coração. O Neto me perguntou se ele poderia vir hoje aqui e tocar de bermuda. Eu falei: não, brother, é do diabo. O que importa não é aquilo que eu visto, não é a maneira como eu me encontro. O que importa é a motivação do coração. O que ele olha para você hoje é o coração. Por isso a religião, ela lança picuinhas, mas o que Deus está olhando hoje é o seu coração. Qual é a motivação do seu coração aqui hoje? É isso que importa para o Senhor. Deus, eu estou aqui. Eu queria estar lá no show do Jesus Kilter. Uma galera foi para lá. Mas Deus, eu estou aqui. Eu até queria ir no Jesus Kilter, mas já que eu estou aqui, eu vou adorar o Senhor de todo o meu coração, porque é isso que agrada o teu coração. Por isso, irmãos, quando você vier aos cultos, tome cuidado, porque esses dias eu me peguei no culto, e eu estava no culto e não estava. Como assim? Eu estava cantando a música e pensando em outra coisa. A minha motivação não estava no culto para Deus. Por isso tome cuidado, porque a sua mente pode roubar o seu culto. Tem uns irmãos aqui que tem a barriga um pouco mais saliente, que às vezes ele pode estar cantando aqui e pensando: cara, depois do culto vou comer aquela pizza de frango catupiry. Tome cuidado, porque a motivação do coração é o que importa. O que Deus vai olhar hoje aqui não é o instrumental, não é a forma que você canta, porque tem uns irmãos que cantam muito mal, mas é aquilo que está no seu coração. Por isso a cultura do reino diz: o que importa é o seu coração. Qual é a motivação do seu coração hoje? Qual é a motivação que te trouxe aqui? Você veio olhar a irmãzinha que você está paquerando pelo WhatsApp? Que você está paquerando pelo Facebook? Por que você não adiciona Jesus no seu WhatsApp? Diga para ele: Jesus, estou facinho, pode vir. Por que você não adiciona Jesus no seu WhatsApp? Diz para ele assim: Deus, eu sou apaixonado por ti. Jesus, vem me pegar essa noite. Mas não, ainda tem a cara de pode dizer assim: eu escolhi esperar, escolhi. Espera, mas demora, irmão. Qual é a motivação do seu coração hoje aqui? É isso que... Tem uma irmã que Deus tocou no coração profundamente, porque a palavra pega. Aleluia.
Abra sua Bíblia, continue em Mateus 16. Mais um choque. Aqui já não é mais os fariseus, é Pedro. Mas Pedro, contaminado com a cultura religiosa, ele tenta brigar com Jesus quando ele tenta estabelecer uma cultura do reino. Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Jesus, voltando-se para Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus tinha acabado de profetizar sobre a vida de Pedro, dizendo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a tua igreja. Pedro tinha acabado de dar uma resposta sensacional para Jesus. Ele teve uma revelação do céu. Daí Jesus começa um novo diálogo dizendo: olha, eu tenho que ir para Jerusalém, porque lá eu vou morrer. Daí o Pedro, acho que subiu para a cabeça e diz assim: ó, Jesus, não, o Senhor não pode morrer, Jesus. O Senhor não pode morrer. Jesus, tem paixão de ti, brother. Jesus vira para ele e fala assim: Satanás, imagina a cena, Satanás, arreda, porque você não sabe o que acontece no céu e você só vê a realidade dos homens. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que fique claro na sua mente. O evangelho do reino, para quem quer ser discípulo de Jesus, só tem um jeito, irmão: tem que morrer. Tem que morrer. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é morte. Jesus é claro em dizer que viver é a motivação dos homens, mas aquilo que está no céu, isso que o texto diz, tem que morrer. Irmãos, deixa eu deixar claro aqui, não vai chegar em casa e se matar. Jesus está falando das suas vontades, do seu jeito de ser. Morra para você e viva aquilo que Deus tem para você. Jesus está dizendo assim: olha, você quer ser meu discípulo, Pedro? Então você tem que entender uma coisa: morra. Porque o que importa é a minha vontade. Porque Jesus não tem como viver a vida dele em você se você não morrer. Não tem como ter Jesus habitando em você se esse eu que está dentro de você for maior. Por isso, a cultura da religião diz: viva, busque os seus sonhos, busque a sua vontade, faça aquilo que está no seu coração. E Jesus diz: olha, a cultura do reino não é isso. A cultura do reino é: morra para a sua vontade, viva os meus sonhos, busque a minha vontade, que é muito maior do que a sua. Por isso, olha agora para a pessoa que está do seu lado com um cara muito triste e diz para ela assim: morra. Morra. Quantos estão entendendo que existe uma diferença muito grande entre religião e cultura do reino? O que Deus quer fazer, irmãos, é transformar hoje o nosso jeito de pensar e agir conforme Jesus agiu. Mais um exemplo, Mateus 21. Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse: está escrito, esta casa será chamada casa de
Oração. Vós, poreis, transformai em covil de salteadores. Essa casa será chamada casa de oração. Aleluia. Infelizmente, a cultura religiosa tem transformado as igrejas num comércio. A cultura religiosa transformou os altares num lugar de show business, onde o cara se apresenta, ele grava um DVD e depois ele vende. E eu não tenho nada contra gravar DVD e vender, nem CD, nem vender também, não tenho nada contra. Mas a casa de Deus não é o lugar onde eu enriqueço. A casa de Deus não é um lugar onde eu fico famoso. A casa de Deus é o lugar de oração. A casa de Deus é o lugar onde os santos se reúnem para adorar ao Senhor. Não é um comércio isso aqui. Isso aqui é o lugar onde nós adoramos a Deus. Por isso, irmão, quando você estiver pregando, quando vocês da peça estiverem apresentando e vocês tiverem um DVD, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque o material pode roubar a motivação do coração. Você não nasceu para ser comerciante. Você nasceu para ser adorador. Não venda o reino, não venda a palavra, mas seja alguém que adore e ore ao Senhor. Vamos continuar? Mateus 26. Mateus 26, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aleluia. Essa mulher, ela chega e ela derrama um bálsamo sobre Jesus, e ele custa em torno de 300 denários. Um denário é um dia de trabalho, 300 denários é quase um ano de trabalho, e ela pega e derrama sobre Jesus. Daí tem lá uma galera que fala assim: para que esse desperdício? Para que gastar tudo isso em cima de Jesus? Tanta gente passando fome. Deixa eu te dizer uma coisa. A religião, ela tem matado adoradores. A religião diz: você tem que adorar assim e assim. Mas ai de você se chorar no culto. Ai de você, Will, se tocar reggae no culto. Funk, nem pensar. Essa mulher, Jesus falou: olha, enquanto pregar o evangelho, essa mulher será lembrada. O que importa não é o ritmo, o que importa não é a qualidade, o que importa é o coração e uma adoração extravagante. Por isso, quando você vier ao culto, entenda que você tem que dar o seu melhor na sua adoração.
Seja extravagante. Se for para chorar, chore. Se for para levantar a mão, levante. Mas dê sempre o seu melhor. O culto que nós prestamos aqui é para aquele que morreu na cruz e merece o nosso melhor. Por isso chore, babe, caia no chão, mas que seja o seu melhor. Pô, o cara toca a reggae aqui e o irmão é duro, nem para dar um passinho para o lado e nem para o outro. Ô Jesus, eu não sei dançar, mas um passinho para o lado e para o outro eu sei. Então se é esse o meu melhor, eu vou fazer. Mas não, é duro igual pedra. Irmão, seja extravagante. Você quer marcar o coração de Deus como essa mulher marcou o coração de Jesus? Seja extravagante. Levante sua mão, adore ao Senhor. Cara, é nítido olhar na expressão da pessoa e ver que ela está chapada, que ela está apaixonada por Jesus. Se nota no olhar. Mas a gente se pega numa religião que a gente vem aqui e fala assim: de novo essa música? Toma o teu lugar de novo? De novo reggae? Ô irmão, quem diz que o culto é para você? Quem diz que a música é para você? A música, o louvor é para Deus. Tocou quinta, tocou sábado, tocou domingo, e daí? O que importa é a minha adoração extravagante. Deus, eu te louvo, porque eu te amo. Se você quer marcar o coração de Jesus, se você quer ter essa mentalidade do reino, seja extravagante, irmão. Não é escandaloso, é extravagante. Seja extravagante. Não seja religioso, na adoração se entregue. Porque o que marca o coração de Jesus são os adoradores extravagantes. Onde estão aqueles que são adoradores extravagantes aqui essa noite? Aleluia. E para terminar, irmãos, abra sua Bíblia em Mateus 28. E você pode abrir sua Bíblia e ficar de pé. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Eu quero deixar uma palavra desse versículo. Ensinando-os. Jesus diz: ensine as pessoas aquilo que eu ensinei a vocês. A cultura, ela é ensinada. Você pergunta para uma moça: por que você cozinha desse jeito? Não sei, aprendi com a minha mãe. Ô mãe, por que a senhora cozinha desse jeito? Não sei, aprendi com sua avó. Ô vó, por que a senhora cozinha desse jeito? Porque eu aprendi com sua bisavó. A cultura, ela é ensinada. A cultura, ela precisa ser ensinada. E Jesus nos deu uma ordenança dizendo: ensine as pessoas aquilo que eu disse a vocês. Se nós estamos vivendo, irmãos, diante de uma cultura religiosa que tem afastado as pessoas de Deus, é porque ainda os filhos de Deus não estão ensinando a cultura correta.
Por isso, o último choque que eu quero trazer para você nessa noite é o seguinte: ensine a cultura do reino. Como é que se ensina? Viva aquilo que você tem aprendido com Deus. Ensine as pessoas a adorar. Ensine as pessoas que a casa de Deus é uma casa de oração. Ensine as pessoas que elas têm que influenciar as outras. Ensine a cultura do reino. Jesus está desafiando você aqui nesse último culto metanoia, dizendo: eu preciso que pessoas ensinem a minha cultura. O problema, irmãos, não está nas pessoas que estão com a cultura errada. O problema está nos filhos calados que não ensinam a cultura certa. Por isso Deus, nesse último culto, está te desafiando, dizendo: quantos querem ensinar a cultura do reino? Existe uma pergunta para você aqui hoje: Deus pode contar com você para ensinar a cultura do reino? Onde estão aqueles que vão influenciar uma geração com a cultura do reino?